bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Temos refletido sobre Deus, que foi de forma intencional diagramado conforme exibido na tela, com um cifrão, para que a gente reflita quando que o dinheiro se torna Deus nas nossas vidas e quais são os efeitos e os desdobramentos quando isso acontece. E nas nossas noites temos refletido sim sobre o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aprendido sobre essa trajetória de entendimento de quem é esse Deus a quem nós servimos. Então eu quero convidar você a acompanhar. Nós temos gravado e disponibilizado lá no Spotify, através da playlist Casa Viva, Mensagens para a Vida, todas as mensagens que têm sido pregadas aqui. Então, se porventura você não conseguiu acompanhar para a passo aí cada uma dessas reflexões, você pode ir lá visitar e maratonar. Tem a turma que desce e sobe do Rio de Janeiro e vai maratonando, descendo e subindo a serra, ouvindo as mensagens. Então está disponível, compartilhe, abençoe a vida de alguém, para que Deus, assim como tem feito aqui entre nós, faça também na vida desses que têm sido alcançados por essa voz. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre essa relação do dinheiro conosco a partir das palavras de Cristo Jesus. Nós aprendemos lá na nossa primeira reflexão que esse foi um dos principais temas do Senhor Jesus no seu ministério. Na verdade, fomos alguns, inclusive, alcançados pela informação e ficaram surpresos de que a Bíblia fala mais de dinheiro do que fala sobre salvação, fé e oração. Dada a importância desse tema, porque quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando de algo extremamente sensível. E eu quero ler com vocês um trecho ainda lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, os versos de 22 a 24, e olharmos algo a mais que o Senhor tem a entregar ao nosso coração nessa manhã sobre os cuidados que precisamos ter com o dinheiro. Mateus, capítulo 6, de 22 a 24, eu leio na Nova Versão Internacional. O texto também será projetado para que você possa acompanhar, especialmente você que está aí de um exemplar analógico em papel da Bíblia e que não consegue mudar a tradução. Quem está com dispositivo eletrônico é mais fácil, mas então a gente acompanha conforme exibido. Mateus, capítulo 6, de 22 a 24. Palavras do Senhor Jesus. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou como aprendemos já, vocês não podem servir a Deus e ao mamon. Na nossa primeira reflexão, nós falamos que mamon não é o dinheiro em si. Mamon é quando nós transformamos o dinheiro numa divindade. Quando nós elevamos o papel moeda, hoje inclusive já praticamente em desuso, os números que estão expostos nas telas dos nossos dispositivos móveis, em algo que toma o lugar de Deus no nosso coração, nós estamos transformando o dinheiro em divindade. Há um espaço em nós exclusivamente reservado para Deus, que é o nosso coração. E nós já aprendemos que coração, especialmente no contexto bíblico, mediante uma ótica, uma mentalidade oriental, judaica, não é esse órgão que pulsa sangue aí para o nosso corpo. Não. Coração, inclusive, é uma expressão hebraica leb. Coração é isso aqui. É raciocínio, é razão. É daqui que provém tudo aquilo que somos, tudo aquilo que agimos. Vem daqui. É a sede da razão, do cognitivo. A sede das emoções para o contexto oriental judaico é as entranhas, as tripas.
o intestino. Tanto que quando a gente passa um aperto, a primeira coisa que dá o friozinho é onde? Não é na cabeça, é aqui na barriga. Para mostrar que a sede das emoções está aqui. E eu já tenho dito, e por favor, não vá fazer uma tripa para demonstrar o seu amor para o seu cônjuge. Continua fazendo lá aquele coraçãozinho, mas lembre-se que quando a gente fala de coração no contexto bíblico, nós estamos falando disso aqui. Então, quando o dinheiro domina a nossa mente e define as nossas ações e toma o controle daquilo que somos, o dinheiro deixou de ser dinheiro e se transformou em mamon. E quando isso acontece, Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, que o dinheiro se transforma na raiz de todos os males. Quando o dinheiro toma o nosso coração, quando ele nos domina, nós começamos a colher como consequência dessa entrega e dessa redenção ao dinheiro, males. Interessante isso, né? Porque você não vê nenhum versículo da Bíblia dizendo assim, olha, se você não orar, a não prática da oração é a raiz de todos os males. Não tem isso na Bíblia. Não tem lá assim, olha, se você não ler a Bíblia é a raiz de todos os males. Não conhecer o Espírito Santo de Deus é a raiz de todos os males. A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia vai ser categórica em afirmar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque esse papel moeda ou esse número na tela tem o poder de tomar e reivindicar no nosso coração fidelidade, compromisso, entrega, que são devidos apenas a Deus. Por isso Jesus diz, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão servir a um e abandonar o outro, amar a um e odiar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Jesus faz questão de dar nome ao dinheiro quando ele ocupa essa posição de Deus. Por quê? Porque ele se transforma num Deus rival. Ele tem o poder de tomar o lugar de Deus na nossa vida. Grava isso no seu coração. Servir ao dinheiro é servir a um Deus rival. E Jesus afirma que quando a gente permite que esse dinheiro tome conta da nossa mente e controle aquilo que a gente faz, determina a partir de então as nossas ações, nós somos lançados na experiência das trevas. É o que a gente leu. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Perceba, onde estiver o seu coração, ali estará o quê? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o quê? O que é importante para a gente? O que Jesus está dizendo é cuidado. Por quê? Porque os tesouros têm a capacidade de tomar o nosso coração. E quando os tesouros, as riquezas, as posses dessa vida captam o nosso coração, nós somos levados para a escuridão. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que isso é sutil. Isso é sutil. Mamon vai nos levando aos poucos, vai tomando silenciosamente o nosso coração. E nós, sem nos apercebermos, vamos sendo sugados. E aí a gente vai perdendo a vida, vai perdendo o sentido, vai sendo comprometido por completo. E a gente precisa pensar nisso, porque a nossa vida ela vai sendo afetada pelos efeitos da entrega ao dinheiro. As nossas emoções são afetadas, a nossa saúde é afetada, a nossa dignidade pessoal é afetada, a nossa autoimagem é comprometida, os nossos relacionamentos são afetados, são ou não são? Pessoas que por conta de dinheiro
por conta de sociedade em que estava sobre a mesa um half monetário. Uma amizade de anos foi posta de escanteio, fragmentada por conta do dinheiro. Os nossos casamentos são afetados. São ou não são? Um dos maiores índices de comprometimento do casamento, levando a divórcio, inclusive colocando hoje nos cartórios do Brasil, o número de divórcios exatamente idêntico ao número de casamentos, é o dinheiro. O dinheiro afeta a nossa saúde. A pessoa vai lá, se compromete, compra, porque a gente chegou num ponto, e vocês já me ouviram dizer isso aqui, de gastar o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para ficar dando satisfação para quem não está nem aí para a gente. Aí nós vamos nos atolando em compromissos financeiros que vão, ao mesmo tempo, exigindo de nós mais tempo no trabalho. Eu lembro uma vez que uma pessoa veio falar comigo, pastor, eu comprei um terreno de X mil reais. Eu falei, quanto? X mil, a maior oportunidade que eu tive. Eu falei, interessante. Mas existe um cálculo invisível que você não está considerando aí. É que isso aí vai exigir de você mais um plantão, mais uma hora extra, menos um tempo com a sua família, menos um tempo com o seu filho, mais uma cartelinha de Rivotril no bolso, mais uma consulta médica. Esse é o poder que o dinheiro tem de nos afetar por completo. E sabe o que afeta mais? E é mais danoso, inclusive, afeta o nosso relacionamento com Deus. Por isso Jesus, não sem razão, disse, olha, o dinheiro tem o poder de rivalizar com Deus. Por isso eu queria que você refletisse comigo nessa manhã sobre algo extremamente sério. Porque quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando de algo que nos impacta, como a gente acabou de falar, de forma completa, em todas as dimensões, e que ao mesmo tempo abre diante de nós dois caminhos. E só há duas possibilidades quando o assunto é dinheiro. Ou nós vamos trafegar pelo caminho da luz, ou nós vamos trafegar pelo caminho das trevas. E para ajudar você e me ajudar a diagnosticar qual caminho temos percorrido, eu vou fazer aqui um teste, usando o trecho de um livro, Money Drunk, Money Sober, que é bêbado de dinheiro ou sóbrio de dinheiro, numa tradução direta, em que os autores, eles apresentam 5 perfis de pessoas que vivem aprisionadas ao vício do dinheiro, e eles vão chamar isso de personalidades ligadas ao vício, ao dinheiro. Óbvio que eu não vou te chamar aqui à frente, eu não vou colocar o microfone na sua mão, a proposta não é te expor e gerar qualquer tipo de constrangimento para você, mas eu queria que você fosse sincero consigo. Eu gostaria que, com muita honestidade, você ouvisse e fosse respondendo silenciosamente aí na sua alma, para você mesmo, para que você consiga, ao final, apurar por qual caminho você tem trafegado. Se o caminho da luz ou se o caminho das trevas. E para você descobrir qual caminho você se encontra, se você responder para cada categoria que eu vou apresentar aqui, pelo menos 3 respostas afirmativas, você tem que ligar uma luz laranja, quase vermelha, sobre a sua mente. Combinado? Então não é para olhar para o lado, não é para cutucar ninguém. É para olhar para dentro de si mesmo e fazer essa autoavaliação. A primeira personalidade é o gastador compulsivo. Então eu vou começar com as perguntas e você vai ouvir e vai responder para você. Você costuma se arrepender depois que você compra alguma coisa? Chega em casa e fala assim, gente, não devia ter comprado isso aqui. É comum você gastar mais do que você planejou?
Você sai para comprar X e volta com X mais Y mais Z mais W. Você já estourou o seu cartão de crédito mais de uma vez? Você compra só porque tá barato demais para perder, não posso perder essa promoção. Quando o seu cônjuge ou alguém pergunta assim para você, o que você comprou? Você omite, não entrega tudo. Deixa um pouco debaixo do tapete do carro, outro pouco debaixo da escada de casa. E aí você não entra com tudo na mão. Segunda personalidade, caçador de ilusões. Você é daquele ou daquela que fica sentado esperando uma grande ideia ou uma grande oportunidade para mudar a sua vida financeira? Basta alguém chegar para você e dizer assim, olha, encontrei uma forma de ficar rico. Aí você fica assim, como? Me explica, fala aí. Qual que é a fórmula? Você acredita que quando você tiver dinheiro, todos os seus problemas estarão resolvidos? Você acredita que só será respeitado, respeitada, valorizado, valorizada quando você tiver pelo menos mais alguns dígitos na sua conta bancária? Você costuma sonhar, olha, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Terceira personalidade, conformista. Isso aqui é pesado. O salário é a única coisa que te prende no seu trabalho. Você de vez em quando se pega refletindo e sentindo que está fazendo alguma coisa que vai contra os seus valores e contra os seus princípios. Porque o que está em jogo é o dinheiro. Você é daquele ou daquela que gasta quase nada com lazer, com prazer pessoal, com uma viagem, com um restaurante com a família, com um passeio, uma viagem com seu cônjuge. Você é daquele ou daquela que desiste fácil de um projeto ou de uma ideia porque acha que não vai dar certo? Você costuma tentar agradar os outros, atender o desejo dos outros, o capricho dos outros, a necessidade dos outros, esquecendo de si? Quarta personalidade, defensor da pobreza. Você é daquele ou daquela de que o que vier tá bom, tá ótimo. Você sente vergonha de cobrar quem está te devendo? Já não devia ter emprestado, né? Para início de conversa, mas tudo bem. Você gasta com os outros, mas raramente gasta com você. Você se priva das coisas boas mesmo tendo condições de tê-las. Você mora mal, veste mal, anda mal, porque acha que isso tudo é vaidade. Quinta e última personalidade, muro de arrimo. Todo mundo da sua casa depende financeiramente de você. Você já disse para o seu cônjuge que você ganha menos do que realmente você ganha para não arrumar confusão? Você fica meio vago, até esconde como e onde gasta o seu dinheiro. Você fica com medo de que as pessoas olhem para você e enxerguem você como um caixa eletrônico ambulante. Você sente dificuldade de dizer não quando o assunto é dinheiro? Então tá aí. Se você respondeu
pelo menos 3 sim, em alguma dessas categorias, você precisa olhar para dentro do seu coração e perguntar: como está de verdade a minha relação com o dinheiro? Porque é possível que você esteja caminhando pela trilha da escuridão. Um caminho onde o dinheiro sorrateiramente está assumindo um lugar de controle na sua vida. E grava o que eu vou te dizer. Quando isso acontece, cedo ou tarde, o dinheiro fere. Fere você, fere quem anda com você, fere a sua história e, sobretudo, fere o seu relacionamento com Deus. Se existe de um lado o caminho sombrio, que é o caminho de Mamon, existe um outro caminho, que é o caminho da luz, o caminho luminoso, o caminho que está conectado ao reino de Deus. Igualmente, para esse caminho, eu quero tomar emprestado conselhos do nosso irmão Vivi Grigg, na sua obra Servos entre os Pobres, onde ele oferece 4 conselhos, e aqui eu tomei a liberdade de acrescentar mais um, transformando exatamente o que vamos ouvir agora numa declaração de intenção sobre como desejamos nos relacionar com o dinheiro. O nosso irmão Vivi Grigg diz o seguinte: ganhe muito, gaste pouco, pode deixar isso, pode deixar aí. Ganhe muito, gaste pouco, doe generosamente e durma em paz. Eu acrescentei um. Ganhe muito, e aí eu coloquei um: não se venda, gaste pouco, doe generosamente e durma em paz. Então a gente vai começar com esse. Ganhe muito. Como está gravado, eu preciso abrir um parêntese aqui e jogar um holofote. Eu não estou fazendo de modo algum alusão à teologia da prosperidade e não estou cometendo qualquer erro de heresia aqui. Explico. O que quero dizer quando utilizo de forma provocativa esse conselho de Vivi Grigg, ganhe muito? Eu estou falando sobre mordomia. Eu estou falando sobre responsabilidade. Eu estou falando sobre sabedoria. Então, para nós, ganhar muito é como se nós tivéssemos mais do que aqueles que estão ao nosso redor. Não é esse o conceito aqui. Ganhar muito aqui é sobre ganhar tudo o que Deus permitir ganharmos, segundo os talentos, os dons, as competências que Ele deu a cada um de nós. Porque todos nós aqui temos competências, inteligências, capacidades que, quando reconhecidas como dádiva de Deus e empreendidas de forma adequada, são sim instrumentos de prosperidade no sentido da produção, da multiplicação. Ouça o que o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, nos diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Perceba, quem tinha 5 multiplicou, gerou mais 5. O que tinha 2 multiplicou, rendimento, gerou mais 2. Então o problema não é quanto você ganha. O problema é nós não multiplicarmos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque nós temos a consciência, o entendimento de que tudo aquilo que temos nas mãos é fruto da provisão de Deus, da graça de Deus.
E nós somos os responsáveis para fazer com que a economia divina se manifeste entre nós. Nós somos a extensão das mãos e do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Essa é a nossa missão como igreja. Por quê? Porque nós somos a materialização do reino de Deus na terra. Esse foi, inclusive, o desejo de Cristo Jesus lá na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Venha o teu reino. Como que o reino de Deus é sinalizado aqui? Não é com um anjo saindo do céu, batendo asa de fogo e se manifestando de forma sobrenatural entre nós, não. Atos 1:8. Vocês serão testemunhas. Por quê? Porque estará sobre vocês o meu espírito e vocês serão então dotados de capacidades de manifestação por onde estiverem da minha presença, gerando riqueza. E essa riqueza ela é múltipla. É gerar amor, é gerar paz, compaixão, solidariedade, generosidade, alegria, igualdade, justiça. Nós somos esses agentes do reino dos céus na terra, de tal modo que onde quer que estejamos, ali, fazendo o que for, aquele ambiente é transformado, as pessoas que estão conosco são de alguma forma impactadas. Por quê? Porque Deus nos muniu do teu Espírito e o seu Espírito em nós nos fortalece e somado às competências, aos talentos, a tudo aquilo que a gente dedica uma vida. Uma vida. A gente vai e reproduz isso e multiplica isso. Cheguei essa madrugada de Manaus, estive nas comunidades ribeirinhas essa semana. Nós estamos planejando levar um barco da nossa igreja ano que vem lá. Gente, se você só anda aqui pelo Sudeste, eu já vou te dizer o seguinte. A gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Lugares em condição primitiva. Marcelo, primitivo. No meio de uma comunidade, uma casinha que eles chamam Casa da Força. Madeira de 1,5 metro, mais ou menos. Toda cheia de fresta. Com uma portinha que você entra. No meio tem um buraco. Cheio de bicho. Você entra, tem que ficar de cócora, segura na madeirinha que está lá. Por isso que é a casa de força, entendeu? E está lá. É normal. Sem saneamento. Sem condições. Um local onde a criminalidade já chegou, o Comando Vermelho está lá. Você acredita nisso? Nos Solimões, barcos, piratas, fazendo tráfico. Comunidades onde as crianças têm sido comercializadas sexualmente. Conheci uma menina. Ela estava com 9 para 10 anos. Chegou para ser atendida num consultório odontológico. Deitou na maca e tirou a roupa. A missionária, que está lá já há mais de uma década, sabia o que estava acontecendo, cobriu a menina e conversou com ela de que ela não precisava fazer aquilo ali. O que era aquilo ali? Ela já foi acostumada a ser entregue como moeda de troca. Na cabeça dela, ela receberia uma consulta odontológica e em troca ela daria o corpo dela. Uma menina. Dá vontade de você colocar dentro da mala e trazer. E você andar e ver meninas de 11 anos com 2 filhos, já no segundo casamento.
É Brasil isso. Pessoas que ficam contando os dias para chegar um barco com uma equipe médica, e nós somos privilegiados. A nossa igreja tem um celeiro de pessoas da área da saúde aqui. De pediatria, passando por oftalmologia, odontologia, até neurocirurgião. Esperando para poder trocar a faixa e fazer um curativo novo, para poder renovar uma receita médica. Porque aqui a gente fica invocado quando sai ali da Estrada das Arcas e tem que pegar 10 minutos de congestionamento, porque a gente anda 300 quilômetros em 3 horas. Lá, irmãos céus, 300 quilômetros são 3 dias de viagem, num bom barco, com o vento a favor. Aí eu fui ver lá, gente que tem que andar 32 dias no barco. 32 dias. Eu cheguei em determinado momento, fui pegar o que chama de rabetinha. É uma lata de sardinha em cima da água com o motor atrás. Meia hora depois, minha coluna estava pedindo arrego. Eu estava quase falando assim, Jesus, volta agora. E eles ficam sentados naquilo ali, Sandro, 6 horas. 6 horas, com chuva, com sol. E meninas. No campo missionário são mais mulheres. Conheci uma menina, Sirlene, amazonense, fruto da terra de uma comunidade. 19 anos, guerreira. Eu não encaro aquela menina nem sonhando. É faca no dente e sangue no olho. A menina carrega bote, coloca motor nas costas. E está lá, alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus, agora como uma radical, uma missionária, alcançando a própria comunidade. E sabe o que Deus deseja da gente? Usar a nossa vocação e o nosso chamado. Porque isso não tem a ver com púlpito, não tem a ver com ministério pastoral, isso tem a ver com aquilo que Deus colocou na nossa mão e deseja usar isso para a glória dele, para abençoar outras pessoas. Então é dar uma semana da nossa vida para a gente ir lá, dizer para aquelas pessoas o seguinte, olha, Deus me deu para que eu multiplique. E eu quero multiplicar transbordando na sua vida, na sua história. Então esse é o conselho. Segundo, não se venda. No afã de ganhar, no afã de multiplicar, não venda a sua consciência. Não venda a sua dignidade. Eu sei que a nossa cultura, ela é da malandragem, da exploração do outro. Não aceite dinheiro que custe a sua integridade. Se para ganhar, você precisa romper com seus valores, acredite, o dinheiro já deixou de ser bênção e se tornou maldição. Terceiro, gaste menos. E aqui é um princípio de ouro. Gaste menos do que você ganha. Qualquer economista, qualquer pessoa da área financeira vai dizer que não tem mágica. O problema é o quê? Que a gente quer transparecer o que a gente não é. Aí a pessoa ganha 2.000, passa a ganhar 4.000, ela tinha que ser rica. Mas não, ela ganhava 2, passou a ganhar 4 e agora está gastando 5. Tanto que o bendito, mas que para alguns maldito cartão de crédito é literalmente um negócio que destrói. Primeiro que a maior tarifa de juros do planeta está no Brasil. Você tem cartão de crédito aí que se você deixar rodar no ano aí é 130, 150, 160% de juros. Impagável. Por quê? Porque está gastando mais do que recebe. E grava isso no seu coração. Simplicidade não é escassez. Simplicidade é liberdade. Simplicidade é você saber viver sem ter que dar conta para ninguém, provar nada para ninguém. Não ser refém do padrão de vida do outro, não ser refém da opinião do outro. O que o outro vai achar? Eu vou repetir o tênis domingo que vem, eu vou com a mesma blusa, o mesmo casaco, o que eles vão achar? Não! Gastar pouco é a gente ter domínio sobre os nossos desejos. Gastar pouco é sobre nós controlarmos os nossos impulsos.
é determinar quem domina quem. É entender que a nossa vida não está nas coisas. A nossa vida está na paz, está na comunhão, na alegria, na presença de Deus, porque a gente já aprendeu naquela propaganda antiga, tem coisas que dinheiro não compra. E o que mais vale na vida, o dinheiro não compra. Tem gente aí dando festa de arromba para gerar uma alegria que o dinheiro compra e dura 4 horas, 6 horas. Por quê? Porque você não compra alegria, você não compra paz, não compra. É só Deus que pode dar, e é graça, é presente do céu. Não existe barganha. É fruto daquilo que eu determino no meu coração. Quarto, doe generosamente. Quem entende aquilo que a gente acabou de dizer, que tudo vem de Deus, não tem dificuldade de repartir, porque não é nosso. E acredite, a generosidade é antídoto contra Mamon. A generosidade é a melhor forma de quebrar o poder diabólico do dinheiro sobre o nosso coração. Porque toda vez que você doa, você está dizendo para o dinheiro assim: você não é meu Deus. Eu não estou sob o seu domínio. Sou eu quem te domino, e eu vou te dizer o seguinte: eu vou te dar para os outros. Eu vou te repartir. A matemática do mundo, ela é diferente da matemática do reino. Na matemática do mundo, quanto mais você retém, mais você tem. Na matemática do reino de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe. É um negócio de doido. Por quê? Porque no reino de Deus, as coisas funcionam como num sistema cíclico. Tudo. Quer ver um exemplo? Quando você está andando pela rua, você olha para alguém e dá bom dia, o que normalmente você recebe de volta? Bom dia. Quando você é educado com alguém, o que normalmente você recebe de volta? Educação. Está lá naqueles adesivos de carro, a generosidade gera generosidade. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então doe, abençoe, compartilhe aquilo que Deus está colocando na sua mão, crendo que Deus vai cuidar de suprir. Ele sempre fez isso. Você não chegou até aqui apenas por conta dos seus esforços. Nós já fizemos aqui uma leitura reversa. Você só tem um salário lá porque você teve condições e competência de trabalhar naquele período, com as suas inteligências, com seus talentos, com seus aprendizados, que foram adquiridos numa jornada de levantar, de se capacitar, de se desenvolver. Mas atrás de cada movimento desse tinha a graça, a misericórdia de Deus sendo renovada. Por quê? Porque quem nos coloca em pé todo dia é Deus, por meio do fôlego da vida. Nós não somos autoexistentes. Nós não temos a competência de nos mantermos. Então, no final do dia, quando a gente faz uma leitura adequada, a gente vai perceber o seguinte: nós só chegamos até aqui porque Deus está com a gente. É Deus, é só Deus. Então, quem vive assim, quem ganha muito, quem não se vende, quem gasta pouco, quem doa generosamente, sabe o que colhe como consequência? Essa pessoa dorme em paz, sem angústia, sem ansiedade, sem medo do amanhã. Por quê? Porque sabe que a sua vida não é controlada pelo banco. A sua vida não é dita pelos boletos bancários. A sua vida não é sustentada pelos números. A sua vida é sustentada pela graça de Deus. São pessoas que deitam e dormem em paz porque sabem que a sua vida está nas mãos de Deus, que é dono de tudo.
Veja o que diz o salmista, grava isso no seu coração, coloca na sua geladeira, lá na sua casa. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Nós cantamos isso aqui, a equipe nos conduziu nisso. Mesmo que tudo acabe, eu estarei seguro, porque a minha vida está nas mãos daquele que é o sustentador de todas as coisas, Criador de tudo, Senhor dos céus e da terra. A nossa vida não está nas mãos de um partido A, B, C, não está nas mãos do homem ou da mulher, não está nas mãos da empresa X, não. O que te sustenta não é a sua empresa, não é o seu emprego e não é o seu salário. Acredite no que eu estou te dizendo. Você é uma caneta. Enquanto você tiver tinta, enquanto você tiver forças, enquanto você tiver condições de produzir, você está valendo alguma coisa. Na hora que você parar, você não vale nada. Porque no sistema capitalista nós somos cifrões. Nós produzimos resultado. Se a gente não produz resultado, a gente não vale para nada. Por isso que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. De Deus. E por isso eu durmo em paz. Por isso meu coração não é tomado pela ansiedade. Por quê? Porque eu creio que a minha vida, que o meu amanhã está sendo acompanhado por Deus, pelos olhos de Deus, pela boa mão de Deus. Esse é o caminho da luz, o caminho de quem fez o dinheiro servo, não o Senhor. O caminho de quem vive livre, de quem entende que prosperidade à luz da Bíblia não é acúmulo, é contentamento. Eu sou satisfeito e contente com o que eu tenho. É generosidade, é a consciência da partilha. É esse ciclo da economia divina, da riqueza de Deus que Ele coloca nas nossas mãos. Eu creio que Deus permite com que algumas pessoas sejam ricas. Alguns crentes, homens e mulheres de Deus, eu conheço vários, porque são pessoas cujo coração estão nas mãos de Deus e são simplesmente canais para a multiplicação da riqueza, do cuidado, da justiça, da igualdade. Nós vivemos uma realidade desigual, injusta, e nós somos os guardiões e a única agência sobre a face da terra capaz de manter ainda os princípios da justiça e da igualdade. E a minha oração é que o Espírito Santo nos conduza, nos sustente e nos guie por esse caminho, o caminho da luz, para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do nosso Deus. Amém?